Olá, primeiros anos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da histologia, que é uma área da biologia que vai estudar os tecidos. Já estudamos o tecido epitelial, tecido muscular, hoje estudaremos o tecido conjuntivo e posteriormente encerraremos com o tecido nervoso. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tecido que tem uma grande variedade, muitas informações interessantes. Bom, aqui nessa imagem vocês podem ver um corte transversal de um joelho. Nele a gente encontra aqui a união de três ossos, o fêmur, a tíbia e a fíbula. Esses ossos, esse corte, a gente pode já observar vários tecidos. Observamos aqui um tecido adiposo, tecido sanguíneo, conjuntivo fibroso, cartilaginoso, ósseo, conjuntivo frouxo. Apesar de aparentarem tantas diferenças, observar que tanto a disposição das células, o espaço entre células, os tipos de células, ao observar tudo isso, a gente percebe já que esse tecido ele tem muitas características que diferem esses tecidos. Porém, todos esses tecidos eles fazem parte de uma mesma classificação, que é o tecido conjuntivo, esse é o assunto de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as características gerais, Já observamos que eles são bem diferentes. Porém, existem características que os fazem fazer parte desse mesmo grupo, o tecido conjuntivo. Que características são essas? Primeiro, eles têm a mesma origem do folheto embrionário, que nós temos aqui uma célula que vai dar origem a toda a formação do organismo. E, inicialmente, ainda no desenvolvimento embrionário, temos três folhetos. A endoderma, que é esse mais interno, a mesoderma, esse mais central, e a ectoderma, esse mais superficial. Esses tecidos conjuntivos, eles partem todos da mesoderma, que é esse mais central. Os tecidos conjuntivos, eles são formados por diversos tipos de células e existe também entre eles uma grande abundância de matriz extracelular, uma substância fundamental que está entre os espaços de uma célula e outra. Esse tecido, ele é vascularizado, diferente de outros que nós estudamos, porém, a cartilagem, que também é um grupo faz parte desse grupo dos tecidos, ele não é vascularizado. Esses tecidos também são bastante inervados, ou seja, eles possuem grandes inervações, possuem nervos. Quais são as funções do tecido conjuntivo? Como existe uma variedade de tecidos, a gente vai também ter uma variedade de funções. Primeiro, esses tecidos, o tecido conjuntivo, ele vai dar uma continuidade do tecido epitelial. Lembra que nós falamos naquela videoaula que o tecido epitelial ele não tem irrigação por meio de vasos sanguíneos, ele é um tecido avascular. No entanto, a irrigação é feita justamente pelo tecido conjuntivo, que é conectado a ele. Então, é uma continuidade do tecido epitelial. Outra função importante é a sustentação estrutural, veremos isso principalmente com os tecidos ósseo e os tecidos cartilaginosos. Serve como meio de troca, a gente vai ver aí uma troca, substâncias, trocas de nutrientes, de oxigênio, como é o caso do tecido sanguíneo. Local para armazenamento de gordura, veremos também como o tecido adiposo. Defesa e proteção, barreira física contra a invasão e disseminação de micro-organismos. Então, essas são algumas funções que compõem aí o tecido conjuntivo. Além de unir, ele tem uma grande função de conexão entre células, de união, daí o nome conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem uma grande variedade de células e também de matriz extracelular, da disposição dessa matriz. Quanto às células, eles têm aqui um grupo vasto de células. Nós temos fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos, que são células de gorduras. Então, todas essas células, elas fazem parte dos tecidos conjuntivos. Nós veremos algumas que vão estar mais predominantes em uns tecidos ou em outros. Matriz extracelular, ela é uma matriz fundamental amorfa e rica em fibras proteicas. Veremos isso mais à frente. Falando de matriz extracelular, já sabemos que ela é uma substância fundamental, ela é composta basicamente por água, íons, proteínas, entre outros, carboidratos e entre outras substâncias. A sua principal função é preencher os espaços entre as células e as fibras. Então, a gente sabe que
O tecido ele é formado por células. O tecido conjuntivo ele é formado por células e uma substância, que é rica principalmente de água, que preenche os espaços vazios. Então, ela tem essa função. A sua classificação é feita em 3 tipos. As reticulares, que são compostas basicamente de colágeno, e ela tem uma função principal de sustentação e força do corpo. Fibras colágenos, né, que são fibras que têm como principal função dar elasticidade, resistência à tração. Encontramos essas fibras colágenas em ossos, cartilagem, tendões, ligamentos. E as fibras elásticas, que são formadas basicamente de elastina, como o próprio nome já diz, ela dá força e elasticidade. Está presente principalmente na pele, vasos sanguíneos e pulmões. É importante que o pulmão ele tenha essa elasticidade, visto que ele está sempre contraindo e enchendo, né, de oxigênio. Então, para essa função ela ocorrer de maneira mais eficiente, é importante a presença de fibras elásticas. Dando continuidade, vamos falar agora um pouco sobre as classificações do tecido conjuntivo. Vimos no primeiro slide que existe uma variedade de tecidos. O tecido conjuntivo ele é organizado em subdivisões. E aqui nós temos 2 grupos iniciais, que é o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito ele tem 2 tipos, o frouxo e o denso. O denso ainda é subclassificado em não modelado e modelado. Já os tecidos conjuntivos especiais são aqueles mais conhecidos, cartilaginoso, ósseo, adiposo e sanguíneo. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem como principal função ser um suporte do tecido epitelial. Ele forma a derme, os tendões e os ligamentos. A sua divisão é feita em 2 grupos, como falei anteriormente. O tecido propriamente dito frouxo e o tecido propriamente dito denso. Como a gente pode observar nessa imagem, o tecido frouxo, a gente percebe que as células elas são bem espaçadas. Existe as fibras, né, elas estão bem frouxas, como o próprio nome já diz. Já o tecido conjuntivo propriamente denso, ele tem uma organização melhor. Uma organização, podemos dizer, mais unida, né, diferente do frouxo. E aqui a gente tem aqui o modelado, né, que as fibras estão bem alinhadas, e o não modelado, as fibras elas estão um pouco mais desorganizadas. Falando de tecido conjuntivo frouxo, ele é frouxo, como o próprio nome já diz, e ele é flexível, bastante vascularizado e resiste pouco às trações. Esses tecidos nós encontramos principalmente em grupos de células musculares, nas papilas da derme, células epiteliais, né, suporta as células epiteliais e também forma camadas em torno dos vasos sanguíneos. Ele é o principal, né, desempenha como principal função a cicatrização. As suas fibras, né, elas têm 3 tipos de fibras, as colágenas, as elásticas e as reticulares, que nós falamos anteriormente. Já as suas células, elas têm os fibroblastos e os macrófagos. São os 2 tipos de células que vão compor o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Já o denso, ele é um pouco menos flexível e mais resistente à tensão. Daí a sua importância, né, em estar presente, por exemplo, nos tendões. Existem ainda subdivisões desse tecido, que como falei anteriormente, o modelado, que é aquele que as fibras estão alinhadas paralelamente, encontra-se principalmente nos tendões e ligamentos. Já o não modelado, as fibras estão entrelaçadas, né? Encontra-se, por exemplo, na derme, nos testículos, nos ovários, entre outros. As fibras que vão compor esse tecido são fibras colágenas. Já as células são os fibroblastos. Vamos falar agora de um outro tecido. Dessa vez, agora a gente vai falar de um tecido especial, né? Aquele grupo dos tecidos especiais. O tecido conjuntivo especializado adiposo. Esse tecido, ele é composto, né, um tecido composto basicamente por células chamadas de adipócitos. Né? Os adipócitos são células, como vocês podem observar nessa imagem, que armazenam gordura. A sua principal função é armazenar gordura
e nessas células existe uma reserva de energia, visto que a gordura ela é para o nosso corpo como reserva de energia também, e também secretar substâncias. O tecido especializado adiposo, ou simplesmente tecido adiposo, ele é dividido em dois grupos. O tecido unilocular, que é conhecido também como tecido amarelo, né? Ele tem como principal função a reserva de energia, proteção e sustentação de órgãos internos. Observem que as células são bem amareladas. Já o multilocular é esse aqui, que vocês podem observar nessa imagem, que é uma célula que vai ter uma grande quantidade de mitocôndrias, né, aquela organela que é fonte de energia, e ela tem uma grande atividade, é uma célula também conhecida como células marrons, e também são células que têm como principal função a manutenção da temperatura do corpo. Isso é muito importante, por exemplo, para os embriões. Vamos falar agora de um outro tecido, que é o tecido conjuntivo especializado cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso, ele tem como características, primeiro, uma consistência rígida, não tanto quanto os ossos, possui uma superfície lisa, ele é avascular, diferente dos outros tecidos conjuntivos, ele não possui terminações nervosas e tem uma regeneração limitada. Já as suas funções, elas têm um grupo de substâncias, como, por exemplo, a sustentação, o suporte estrutural do corpo, absorção de impactos e formação do crescimento dos ossos, principalmente no processo embrionário, desenvolvimento embrionário. O tecido cartilaginoso, ele possui uma matriz extracelular firme e flexível, e como eu já falei, ele desempenha funções de suporte em tecidos moles. Esses tecidos, essa cartilagem, ela é essencial para a nossa formação e o crescimento dos ossos longos, tanto na vida intrauterina, que é a fase ainda embrionária, quanto também depois do nascimento. Existem 3 tipos de cartilagem. A cartilagem hialina, que é rica em colágeno tipo 2. Essa cartilagem é muito comum em recém-nascidos, em embriões. A cartilagem do tipo elástica, que é constituída por uma grande quantidade de fibras elásticas, ela é comum, importante, a presença, por exemplo, na nossa orelha. E a fibrosa, que é constituída por fibras colágeno do tipo 2, ela é uma cartilagem mais resistente. As células que vão compor esse tecido conjuntivo cartilaginoso são os condrócitos e os condroblastos. Lembrando que sempre que existe esse termo condroblasto, essa terminação blasto, são células jovens, células ainda em formação. E os condrócitos são essas células condroblastos amadurecidas, são células adultas. Então isso acontece, vamos perceber isso em alguns tipos de tecido conjuntivo, como o ósseo, por exemplo. O tecido conjuntivo ósseo, especializado ósseo, ele tem como principal função a sustentação e ocorre nos tecidos ósseos do corpo. Esse tecido ele é rígido, Diferente dos outros tecidos conjuntivos, a sua matriz ela é dividida tem 2 tipos de classificação. Ela tem uma parte inorgânica, que é rica em sais de cálcio, e ela tem também uma matriz orgânica, rica em colágeno. Então, o osso ele é rígido, mas ele tem uma certa flexibilidade, ele não é somente rígido. E isso é muito importante, por quê? Porque se não tivesse essa flexibilidade do colágeno, o osso ele se quebraria com mais frequência. Então, não necessariamente a rigidez dá essa força. Então, por exemplo, se fosse somente a rigidez fosse importante para essa sustentação, os vidros são duros, porém eles são fáceis de quebrar. Então, a gente tem aqui essa característica da presença do colágeno que é muito importante. O osso, ou o tecido ósseo, ele tem 3 tipos de células: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos são células jovens, células que vão formar os ossos. Os osteócitos são as células dos osteoblastos amadurecidas. Já o osteoclasto são células gigantes, células maiores. É importante lembrar
né, que o osso ele é formado por tecidos diferentes. O osso ele é um órgão, então como um órgão ele é formado por vários tecidos. Um deles é o tecido ósseo, mas também existe tecido cartilaginoso, conjuntivo denso, epitelial, adiposo, nervoso e sanguíneo. Vimos isso na primeira imagem dessa aula, a formação, né, da estrutura lá de um tecido osso. Então a gente tem no osso uma parte compacta, né, que é uma parte mais densa, que tem uma grande quantidade, uma parte mais sólida, e nós temos também uma parte esponjosa, né, que normalmente fica nas extremidades do osso. Vamos falar agora sobre um tecido muito importante, né, muito assim como os demais, que é o tecido sanguíneo, né? O tecido sanguíneo ou tecido hematopoético, ele é responsável pela formação dos elementos figurados do sangue, cuja função é executada pela medula óssea. Então, na medula óssea é feita a formação do tecido, né, sanguíneo, o tecido hematopoético é o tecido de formação do sangue. A linfa, ela é um tecido de transporte, né, tem uma substância, uma substância líquida, essa substância é que vai compor o plasma. Vamos falar um pouco agora sobre os componentes do sangue. O sangue, como eu já falei, ele é um tecido cuja sua matriz encontra-se no estado líquido, que nós chamamos de plasma. Veremos que o plasma é a parte líquida do sangue. O sangue ele tem várias funções importantes, dentre elas o transporte, a defesa, a captura de gás carbônico e excreções. Temos também a função de coagulação sanguínea, né, que são algumas funções do nosso sangue. Quais células fazem parte do nosso sangue? Os eritrócitos, que são as células que vão originar, que também são chamadas de glóbulos vermelhos. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos. E os trombócitos, que vai dar origem ao plasma, às plaquetas. Na realidade, as plaquetas elas não são células, elas são fragmentos de células, partindo dos trombócitos. A composição do sangue, como eu já falei anteriormente, ela tem uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida, que compõe 55% do nosso sangue, é chamada de plasma sanguíneo. Tem composição de água, né, sais minerais, proteínas e açúcares, né, na sua composição. Já a parte sólida, ela é formada basicamente com os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas, né, que são fragmentos de células. Vamos falar um pouquinho agora sobre os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são as células mais numerosas, daí a característica do sangue ser vermelho, porque existe uma maior quantidade de hemácia, as células que têm maior quantidade. A entrada e saída de oxigênio nas nossas células acontece justamente nos glóbulos vermelhos. Então, a função dos glóbulos vermelhos é o transporte de oxigênio. Hemoglobina é o pigmento vermelho que vai dar essa cor vermelha às células das hemácias e ele é rico em ferro. Esses glóbulos vermelhos ou hemácias, eles duram em média 120 dias, porque as hemácias elas são células anucleadas, elas não têm núcleo. Portanto, elas não sofrem mitose, elas não se dividem e elas têm um prazo de vida mais curto. E aí, quando chega esse prazo de 120 dias de trabalho de transporte de gases, elas são direcionadas ao baço, onde são destruídas. E aí, novas células são formadas na medula óssea vermelha. Os glóbulos brancos são maiores que os glóbulos vermelhos, porém eles têm núcleo, então eles podem se dividir. As principais funções dos glóbulos brancos é a defesa. Essa defesa ela pode ocorrer por meio da fagocitose, que é o englobamento de micro-organismos, ou a produção de anticorpos. E isso vai se dar em diferentes tipos de células. Existem células dos glóbulos brancos que são granulosos, que possuem grânulos, como os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e os agranulosos, que são aqueles que não têm grânulos, são os monócitos e os linfócitos, células de defesa. Já as plaquetas são pequenos corpúsculos que resultam da fragmentação de megacariócitos, que são células grandes. Essas células, megacariócitos, ao se dividirem, vão dar fragmentos de células, que são as plaquetas. Essas plaquetas elas têm um papel muito importante
que é deter as hemorragias. Ela tem uma função de coagulação sanguínea. Essa coagulação ocorre quando está acontecendo algum tipo de sangramento. Essas plaquetas elas são direcionadas à região, protegem, tampam, criam uma espécie de rede e impedem, né, que esse sangue seja todo perdido, até que a pele ela tenha o seu processo, né, de cicatrização. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido e até o nosso próximo encontro.